Olá, pessoal! Voltei para o Instagram. Eu ia fazer a live pelo Instagram e pelo YouTube, a outra rede, né? E só que não consegui entrar, não consegui, o estúdio não quis funcionar, o notebook não quis funcionar, mas nós vamos migrar para lá aos poucos. Então, por enquanto, nós estaremos fazendo hoje a live por aqui. E falando sobre Feng Shui e a área da criatividade. Hoje, por ser Dia das Crianças, a área da criatividade é bem interessante da gente falar. Vou esperar a minha parceira de live estar por aqui também para nós. E aí eu vou convidar para a gente poder fazer essa live, uma coisa bem bacana para vocês. Então hoje o Feng Shui, estaremos por aqui, depois eu coloco essa live na outra rede, tá, gente? E eu espero que vocês nos acompanhem com essa migração que a gente vai estar fazendo. E a gente vai estar tentando fazer nas duas redes. O único inconveniente é que nessa rede a gente não consegue passar os slides, as fotos. E na outra a gente consegue fazer essa apresentação. Ok? Deixa eu ver se a minha parceira vai estar por aqui. Vocês querem saber? Nem o WhatsApp no computador também quis abrir também, tá, gente? Então, vamos fazer hoje por aqui. E falando que logo mais eu estarei no Azuca fazendo consultas presenciais. Ok? Se você quiser, vai lá para dançar, se divertir um pouquinho e você faz a sua consulta por minutagem. Tá? Lá é minutagem. Eu também faço algumas outras consultas e estou abrindo também, gente, comunidades para a gente poder fazer falar sobre baralho cigano, ok? Deixa eu ver aqui a minha parceira aqui. Então é isso, gente. Não deve jeito, você viu? Fazer o quê? Voltamos para Tecnologia é assim mesmo. Lamento informar, mas eu acho que Mercúrio ainda está retrógrado. Só pode. A semana passada eu consegui tranquilamente. Hoje o computador começou. Tem que desligar e ligar de novo, ok? Para instalar alguma coisa, porque o computador ele não tá. A câmera do computador não estava funcionando. E sem câmera não tem como, né? Mas logo eu vou resolver tudo isso de uma outra maneira. Mas está tudo certo. Fazer o quê? Mas a gente aqui também teve alguns problemas com computador, com internet, com impressora. Assim, do nada, tá funcionando e de repente para. Enfim. Só o inconveniente é que aqui a gente não pode, não dá para mostrar algumas coisas, não dá para projetar algumas coisas, né? Então, vamos nós lá, vamos falar sobre a área da criatividade. Que era o nosso tema para o Dia das Crianças, né? O que estava na programação. Então, nós vamos começar por essa área. Não é a que nós começamos normalmente explicar no Baguá, mas a gente vai começar por ela em homenagem ao Dia das Crianças, né? Já que a gente está fazendo uma live no Dia das Crianças. Tudo. Certo? Deixa eu ver se eu acho um Baguá aqui. Eu tô com uns livros aqui. Eu não sei se dá para mostrar. Peraí, deixa eu pegar o. E a área da criatividade, gente, são as crianças, tá? É o futuro. Você tem aí? Tenho. Espera só um pouquinho que eu já estou pegando. O que eu tenho aqui? Espera só um minutinho. Eu já pego para você. Essa área do futuro, né? A criatividade seria o futuro. É a área das crianças também. Só um pouquinho que eu vou tirar aqui da pasta.
Tá meio riscadinho, Porque porque eu é tenho essa. o baguá que eu uso para dar curso. Então, ele é grande. Ó, Silvia. Ah, dá para ver com a Xing. Então, gente, a área A gente começa assim. Como é a área da. da criança, a gente vai explicar, né, que é o TUI. É uma das lâminas do Xing, né, uma dos lados do Xing. É um trigrama, né, não são os sextagramas que a gente usa na leitura do Xing, é só o trigrama dele. E ele fala sobre a criança. Por que ele fala sobre a criança? No Xing, ela fala assim: a alegria, a expansão do indivíduo, com a bagagem adquirida das vivências passadas, enriquecido pelas experiências. Essa alegria baseia-se numa firmeza e forças interiores, expressando-se no plano externo através da suavidade e gentileza. Conquista o coração dos homens através da amabilidade, e esses são levados a aceitar toda sorte de dificuldade de boa vontade, tão grande é o poder da alegria sobre eles. Então, ele está falando o que o trigrama tem a ver com a criatividade. Está falando da criança. E essa criança interior é aquela que se renova o tempo todo. Por isso que a gente fala assim, a gente deve cultivar a criança interior, porque ela sempre vai ter força, ela sempre vai ter vontades, ela sempre vai ter curiosidade, ela sempre vai querer ir para frente. Ela nunca vai recuar. Né? Então, é uma parte da criatividade do ser humano. Então, por isso que está ligado à criatividade, a sempre querer o novo, a sempre conhecer o novo, né? E essa área, né, na área do Feng Shui, na área da casa, eu tinha feito, até passei uma imagem para você, com relação à aplicação do baguá na casa de uma forma mais simples. Então, eu vou pegar uma folha e vou rascunhar aqui, só para a pessoa saber mais ou menos como é que... Tem uma ideia. Oi? Como é que a gente pode... Só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Então, assim, as pessoas sempre vão ter dúvidas com relação a aberturas de casa. Eu vou colocar 3 aberturas. Então, eu vou colocar as áreas para as pessoas entenderem, porque, assim, como a gente tinha um projeto pelo YouTube, então a gente tinha como passar imagens. Agora tá falando. Isso. Gente, o que ela está falando sobre abertura de casa é onde a porta da entrada vai se posicionar, ok? Então, por isso que a gente simplifica a abertura da casa. Então, em que área que a sua porta de entrada vai se posicionar? Vamos ver se a gente consegue aqui. Você pegou uma canetinha muito fininha, hein? Eu tô com lápis, eu não tava nem com caneta. Mas assim, é um quadrado. Imagina um quadrado dividido em 3 por 3. Dividido 3 partes na horizontal e 3 partes na vertical. Numa casa, eu posso ter as entradas das portas, eu posso ter 3 tipos de entrada. Quando a gente fala que a gente alinha o baguá com a porta de entrada, não importa se a entrada estiver nos amigos, a espiritualidade. Importa que a parede da porta da entrada dessa casa seja na parte onde o baguá tem o trabalho. Vai ser sempre assim. Então, qualquer forma de casa, qualquer forma de estrutura, a porta de entrada tem que achar a parede da porta de entrada e alinhar o baguá à área do trabalho. As outras áreas, elas se encaixam normalmente, elas não mudam. Vai ser sempre nessa posição. Ah, mas essa porta está aqui. Eu vou virar o baguá que a área do trabalho esteja onde a porta está. Então, vamos se dizer, eu vou virar assim. Mas o baguá sempre vai ficar nessa posição. Sempre naquela posição do desenho anterior que eu mostrei. Ela não vai mudar. Então, nesse caso, a área da criatividade que está aqui, ela está já quase no final de uma leitura de Feng Shui, porque eu sempre vou começar pela área do trabalho. Mas dessa vez, como a gente está começando no dia 12, a gente vai começar por essa área, que é a área da criatividade. Tá? Lembrando, gente, que na imagem agora ela está espelhada, tá? Então, o lado que você está vendo, ela está saindo espelhada, então é o lado contrário. Ok? Ela sempre vai, mas assim, de qualquer forma, você sempre vai pegar uma planta baixa, achar a parede da porta de entrada, a porta principal. Sim. Nunca é a porta da cozinha, não é a porta da garagem. E a porta de um terreno todo, eu posso aplicar baguá no terreno todo? Posso, desde que eu utilize o portão principal. Não é o portão da garagem. Sim. É o portão de entrada da pessoa. Ah, mas o portão, aqueles portões de parede toda, tem uma portinha. É na portinha, não é o portão todo, é a portinha.
É onde é o social. Exato. É a porta social. Porque no Baguá, Principal. no Feng Shui, a prioridade do Feng Shui é o ser humano. Então você é a pessoa principal da casa. Nos elementos e nos animais, os animais sagrados, nós somos comparados à serpente. Nós estamos atentas a tudo e estamos protegidos por todos. A serpente está no centro e está protegida por todos os outros animais. Então, cada um tem uma relação com uma área da vida, com uma atividade. E você tem que estar atento a tudo. Aliás, nós estamos atentos a tudo. Por isso, gente, você que entra sempre pelos fundos da sua Por casa, comodismo, preste atenção, porque você é onde você está se colocando, qual é o valor que você está se dando. Então, se você entra pela porta dos fundos, tenta entrar pela porta social. porque Faça esse um hábito. porque assim, a gente faz o trabalho do Feng Shui, mas a gente também trabalha com outras terapias justamente para integrar as informações e passar o máximo de informações coerentes para a pessoa entender. Quando a gente fala de subliminar, né, mensagem subliminar, que é aquela mensagem que o cérebro capta, mas o consciente não captou, significa que a serpente está atenta a tudo, que é o que eu estava falando antes. A gente está atento a tudo, mas não prestamos atenção. Então, quando a gente faz faz uma regressão, a gente lembra de coisas. Quando a gente vê aqueles filmes de coisas criminais, que eles colocam a pessoa, fecha os olhos e faz ela... Porque ela viu, mas ela não prestou atenção. Então, ela não vai lembrar normalmente. Ela vai ter que fazer uma regressão, mesmo que seja induzida, para puxar aquilo. E ela viu, sim, ela percebeu, sim. Só não, a mente racional não se apegou. Então, assim, quando a gente fala que uma pessoa tem visão fotográfica, não é a visão fotográfica, é que ela lembra do que ela fez, ela lembra dos movimentos. Quando é coisas importantes, ela lembra mais ainda, mas quando é o normal dela lembrar de situações, lembrar de coisas. Mas tem as pessoas que não são assim, não é que é menos vantajado, não, é condicional, é do ser humano, né? Então, para algumas pessoas, quando eu vou dar o curso, eu falo, como é que você tem mais facilidade? É desenhando? É escrevendo? É ouvindo? Ou é lendo? Então, cada aluno comigo vai ter que passar como é que ela absorve mais. Porque não adianta eu começar a falar, e ela precisa escrever. Sim. Se ela escreve o que eu falo, ela grava. Se ela vê imagens, então, se ela é mais audiovisual, eu passo mais coisas visuais para ela entender o que eu estou passando para ela. Então, isso é da natureza. Então, não se coloca numa situação de, eu tenho dificuldade. Não, não é dificuldade. Você tem facilidade para algumas coisas e para outras não. É só isso. Então, quando a gente vai escolher a porta da casa, ela é sempre na parede da porta de entrada. Parede. Então, a porta pode cair nos amigos, como pode cair na espiritualidade. Então, essa casa ela é beneficiada com algumas coisas que essas portas abrem. Então, não tem só, elas abriram para essas áreas. Eu também vou ver se ela está no norte, no sul, no leste, no oeste. Em que área, que ponto cardeal que ela está me oferecendo? O que eu vejo nessa porta ao sair e o que eu vejo nessa porta ao entrar. Isso porque você vai ver qual é leste, oeste, porque você utiliza o Feng Shui com os pontos cardeais. Mas nesse caso, eu não estou usando, eu estou usando a escola Chapéu Negro, eu uso a bússola somente para direcionar a porta da entrada. Eu não vou fazer o cálculo pela bússola, eu não vou usar a escola da bússola. Eu só estou direcionando o ponto cardeal para ver a energia que essa casa está atraindo. Okay. Tá? Então é só para saber a energia, porque vamos supor aquela história do Feng Shui intuitivo, o Feng Shui original, que é o da forma. O que acontece? A gente tem uma montanha grande atrás, montanhas próximas, o rio sinuoso na frente, porque você tem uma estrutura de proteção como se fossem braços protegendo a casa. Nos dias atuais, a gente não tem mais isso, mas eu tenho um ponto cardeal para me dar a direção para isso. E eu saber o que eu tenho ao lado, se eu tenho um prédio grande, se eu não tenho um prédio grande. Por que aquela casa ela é mais próspera ou menos próspera em relação às outras? Porque ela está na mesma região. Mas por que ela está mais ou menos? Que é aquela história que eu falei em umas lives anteriores, de você estar numa curva de rua
ou você está dentro da curva ou fora da curva. Quando você está dentro da curva, você tem uma proteção, porque justamente você tem aquela coisa de proteger. Mas quando você tem a curva fazendo isso aqui, essa curva, você está em setas, né? Que é o que a gente fala das setas venenosas. Porque o carro, quando ele fizer uma curva assim, o perigo de te bater é maior. Agora, se você faz uma curva assim, você não tem o perigo do carro vir para cá. Ele vai ou para frente ou para o outro lado, mas ele nunca vai entrar de... Muito difícil. Então, aqui, antigamente, na casa, tinha árvores na porta. Então, eu tinha proteção das plantas. Conforme o tempo, mudanças da casa, reformas e tudo mais, essas plantas sumiram, essas árvores sumiram da entrada da casa. E começaram a acontecer coisas que justamente nunca aconteceram antes e começaram a acontecer de gente cair de moto na porta, bicicleta, e tudo na direção da porta. Eu fui obrigada a colocar o baguá. Eu tive que colocar. Sim. Aí a situação foi contornada. Porque eu estou justamente estou fora da curva. Eu estou bem assim na curva. Então era perigoso. Então, localizando essa porta, eu vou saber que ao entrar na minha casa, ao meu lado direito, eu vou ter a área dos amigos, criatividade e relacionamento. Sim. Então, quando você entra na tua casa, quando você faz essa divisão, ao centro dela, eu vou ter 3 áreas definidas, que é a família, criatividade, que é bem aliás, saúde, que é bem o centro da casa, e a criatividade, que é do outro canto. Então, fica fácil de entender. Então, você imagina que a tua casa, vamos supor, ela é quadrada, ou um apartamento, você dividiu em 3 partes iguais e 3 partes iguais, horizontais e verticais. Na linha do meio, do teu lado direito, você vai ter a criatividade. O que eu coloco na criatividade? Tudo que for ligado a metal. No Feng Shui, o metal, ele é redondo, oval. Ele é circular. Ele não tem pontas. A forma dele ou é oval ou é circular. E é metal. Então, metal, quando eu falo, o pessoal já tem que imaginar que pode ser qualquer metal. Tá? É qualquer metal. Geralmente o pessoal pensa em lata, porque já está mais acostumado, mas pode ser qualquer tipo de metal que eu coloque naquela área. Qualquer peça que eu coloque. Ah, eu não tenho metal, eu coloco coisas redondas. Ah, eu não tenho nada redondo. Eu uso cores. E nesse caso, é uma das áreas do baguá que são mais fáceis de trabalhar, porque eu posso usar qualquer cor, desde que sejam cores mais suaves. A gente fala tom pastel. Apropriada quando a gente você vai trabalhar. Porque assim, quando você faz um curso de Feng Shui, você também tem que ter noção de que você vai ter que ter noções de decoração. Quando a gente fala pintura assim, em tom pastel, a gente imagina as cores azul bebê, rosa bebê. Não. Tom pastel são cores associadas com um pouco de cinza claro. Então, não são as mesmas cores que a gente idealiza. Então, eu prefiro falar cores claras. Então, amarelo clarinho, rosa clarinho. E eu posso usar cores nos quadros. Então, um quadro bem colorido seria interessante. Né? Sim. Em alguns casos, eu posso usar o espelho. Não estou em aula. A cor atrás, sim. E aí tem... colorido. Sim, qualquer cor. Aí você vai usar, vai escolher essa peça, esse objeto, essa forma, esse metal, como um ponto de apoio dessa área do baguá. Então, eu estou ativando esta área do baguá com esse objeto. Isso não significa que você não possa fazer decoração toda. Mas eu explico sempre. Se não tem necessidade de você fazer grandes mudanças na área, ou no ambiente, ou na casa, uma peça só é suficiente para ativar a área do baguá. Desde que cumpramos aquele ritual que eu falei na live anterior, e eu não sei se muitos ouviram ou não. Temos que dar função para a peça. Quer dizer, nós temos que associar aquela peça à ideia de que aquilo vai trazer criatividade, vai trazer alegria para casa, vai trazer facilidade com crianças, entendeu? Então, como é que eu faço o cérebro pegar no tranco que aquilo tem aquela função? Eu vou fazer o mantra, porque você vai fixar que fez alguma coisa com aquela peça. Automaticamente, o seu subconsciente vai arquivar aquilo. Você não precisa ficar lembrando o tempo todo. Vai começar a ser natural para você ver aquela peça. Mas o seu cérebro vai entender que aquela peça está com aquela função. Então, quando a gente faz um trabalho de Feng Shui, as pessoas têm muito medo, e às vezes algumas acham, é só isso.
Não, não é só isso, porque se fosse só isso, você não estaria pedindo ajuda. Mas é só isso que te ajuda. Então você tá dando a entender onde está o problema e qual o problema e como solucionar e como ativar. Então, assim, eu posso colocar peças de criança, brinquedos. Né? Tem gente que tem aquelas coleções. Eu tenho uma coleção de Furby. Acho linda a coleção de Furby. Estou para fazer a caixinha com uma árvore dentro e pôr os Furbies. São aqueles bonequinhos que o McDonald's forneceu um tempo atrás, que mexia da risadinha, que parece os Gremlins. É uma coisa criança minha. Eu acho super bonitinha. Eu prefiro ter isso a ter bonecas. Mas eu posso qualquer brinquedo, Sim. qualquer coisa lúdica que me indique criança, criatividade, alegria. Criança. Ah, criança. Posso pegar um pôster qualquer de um parque de diversão, Alegria, a infantilidade, a alegria da sabe? criança. Aquelas coisas de um carrossel que é colorido, é redondo, o carrossel é redondo, é colorido, é ligado à criança. Então tem várias Sim. imagens que você pode associar pela forma, pela cor e pela intenção. Qual é a intenção? A criatividade. Você pode montar o quadro, um quadro com vários recortes, coisas de viagens. Ah, mas isso daí a gente coloca na área dos amigos. Mas também eu posso colocar na criatividade, porque isso ativa né, as minhas ideias. E isso também pode ajudar Sim. no quadro de desejos também, porque automaticamente eu vou estar querendo alguma coisa. Quando eu coloco o quadro dos desejos em certos pontos, que o mais indicado é nas áreas dos amigos, por quê? Eu tenho ajudas externas para poder fazer aquilo que eu quero, né? Eu tenho apoio de outras pessoas, inclusive da parte espiritual, seja ela qual você acredite. Então, eu coloco ali porque Sim. é mais fácil para mim. Mas eu posso colocar ele também nessa área, porque eu vou ter ideias. Eu falo, quero isso, eu quero fazer aquilo, colocar curso, sei lá, a pessoa pode ter imaginações. E pode ser uma coisa que você pode mudar, não precisa ser necessariamente uma coisa fixa, tá? Sim. Aqui ele fala assim, afirmações. Tem pessoas que têm dificuldade, Silvia, de colocar coisas com relação à religiosidade, com relação à família que mora, são mais conservadores, são mais aquela coisa mais quadradinha, mais certinha, não gostam muito de sair do comum. Não pode fazer? Pode. O que eu digo? Porque às vezes quando a gente fala o quadrado, as pessoas acham que aquilo é uma coisa obsoleta. Não. Mas tem pessoas que têm um padrão e não mudam, gostam daquele jeitinho e estão bem daquele jeitinho. Necessariamente você não precisa mudar isso. Você não precisa mudar uma pessoa a ela começar a gostar de coisas que ela nunca gostou. Mas você pode fazer com que ela entenda que mesmo assim aquela área existe. Então, existindo, eu posso colocar frases. Vamos supor que eu tenho um aparador, seja uma sala e eu tenho um aparador, eu tenho gavetas, ou eu tenho um espelho atrás, um quadro, seja ele qual for. Ou eu faço num papel branco afirmações ligadas à criatividade, eu peço para a pessoa escrever a lápis, um papel branco, na cor ou formato da área, então o papel. Ela pega o papel colorido, ela pega o amarelo, o azul, sei lá, e escreve a lápis as Sim. frases. Geralmente eu tenho frases prontas que facilitam o direcionamento, mas a pessoa pode mudar ou adaptar de acordo com o que ela necessita. Ela escreve, É ela como se escreve. fossem as frases positivas, que a gente vê em vários áudios, só que você vai ver, Eu a pessoa vai facilitei. Então, ver eu aquilo. tenho frases prontas que são mais fáceis, diretas, objetivas, e eu adapto o que a pessoa quer. Quero Sim. isso. Então, a pessoa vai escrever, eu posso até ajudar a ela direcionar, porque o problema maior de todo ser humano é fazer o pedido. Ela nunca tem certeza de nada. Na hora dela escrever, ela começa a ter dúvidas. Ela não pode ter dúvida. Ela tem que querer Sim. ou não querer. Não tem meio termo. Ah, mas sim, não. Ou quer ou não quer. Quer. Então coloca. E deixa a coisa ali funcionando. Como é que vem, o tempo que vem, como é que você vai ser abençoado com aquilo, aí já é outro departamento, você não tem controle. Então tem 3 frases que eu Exatamente. coloco assim. Eu expresso a minha criatividade facilmente e com muita alegria. Então a pessoa se mostra para o mundo de uma forma que ele esteja aberta para as coisas. Então as coisas boas vêm para ela também. E ela traz coisas boas para as outras pessoas. Minha Sim. criatividade flui livremente no momento em que eu me expresso. Então eu estou facilitando que mesmo que eu seja uma pessoa tímida,
uma pessoa introvertida, uma pessoa que tem dificuldade, eu estou pedindo para o universo que eu tenha facilidade de me expor. Eu estou pedindo. Então, eu me expresso, eu estou afirmando, eu me expresso. Então, eu estou falando para o universo, eu quero me expressar e você vai me ajudar. Eu sou um artista, ou artista, uma mulher, talentosa na área. Silvia? Oi. Tô ouvindo. Né, que deu aquela... Aqui, viva! É que deu aquela... Então, assim, vamos supor que a Não. pessoa trabalha numa área de criação. E as pessoas não dão bola para ela porque ela não está conseguindo se expressar. Ela é muito boa na criatividade, mas ela não consegue se expressar. Então, eu estou ajudando ela a colocar isso para fora. Estou trabalhando o mental dela para que ela entenda que cada vez que ela passar naquela porta da casa, ela se torne uma pessoa aberta para o mundo, que ela consiga se expor, que ela consiga falar como uma criança. Sim. A criança fala o que vem na cabeça. E muitas das vezes, o adulto não entendendo esse processo, bloqueia o processo criativo dessa criança. Então, pais na educação, professores na escola, como você lida com certas coisas? E aí acaba os pais levando as crianças, né? Acaba os pais levando as crianças para médicos. Que não Porque tem ou necessidade, porque assim... ou a criança é autista, ou ela é muito introvertida, ou ela é... Criança é criança. E aí que o ela que acaba... acontece é que, assim, as crianças antigamente iam para a rua. Então, muitas coisas, elas se viravam na rua com os amigos da mesma idade. Então, elas competiam, elas tinham que aprender a lidar em sociedade, aprender a dar e receber, aprender a compartilhar, porque ou ela fazia certos contatos com o grupo, ou ela se tornava fora. Sim. Então, o tornar-se fora, ela sempre vai arranjar alguém que tivesse o mesmo problema e acabar fazendo um outro tipo de turma. Mas essa interação era lá fora. Como é que os pais lidam com isso com uma criança sozinha dentro de casa? Sem entender o que está acontecendo com ela? Então, ainda mais esse período que passamos, que aí ficavam em casa mesmo. E assim, se vê muitas crianças... Há quanto tempo? Desde que surgiu a internet, nós perdemos as crianças de rua. Criança de rua, gente, não é pejorativo. A gente brincava na rua de manhã até a noite. Eles tinham que catar pela gola. Você escutava toda a mãe... Você escutava toda a mãe gritando, hora da janta. Vai tomar banho, que é hora da janta. Vem tomar café. A gente não pensava em comer, a gente pensava em se divertir na rua, na chuva, no frio, no calor. Tudo era motivo para estar na rua, brincando com todo mundo. Ah, você se dava melhor com um, você se dava... Mas ao tempo, as coisas, você sempre se ajeitava. Ou arranjava encrenca, mas todo mundo se acertava na rua. É interação de sociabilidade. O que aconteceu? A gente tem uma geração, várias gerações, que tem dificuldade de lidar com não, tem dificuldade de lidar com rejeição, tem dificuldade de interagir com tempo frio, quente. Ai, tudo é um drama. E a gente bebia água de mangueira. A gente brincava na chuva. A gente vivia doente? Não, porque graças a Deus naquela época tinha injeção para tudo, né? Porque todo mundo estava sempre ralado. Metiolate e mercúrio em casa era água. E aí, mais fácil de você ter imunidade. Então, esse fato de brincar na rua, que você pega toda aquela sujeira que ficava na mão, então você com cria... cachorro, ordenava a pipa, você lembrar de limpar, lavar a mão, você acha que criança se pensa nisso? O que acontece? Muito... Não. Quase não tinha tantos problemas assim de saúde como está tendo hoje. Inclusive até os animais. Os animais não têm tanta dificuldade de lidar com lá fora que ele está doente. Ele sempre está mais doente. Animais hoje têm doença de gente. Sim. E sendo animais, eles sabem se virar. Por isso que falar, os animais de rua são mais resistentes à saúde e tudo. Porque eles estão lidando com tudo, mas um pouco na rua eles aprendem a lidar com isso. O sistema biológico deles, imunológico, é forte. Então, qualquer remedinho que você dá, eles curam rápido. E os de casa, é o tempo todo dando remédio para depressão, porque eles ficam deprimidos, eles tomam remédio por causa de dermatites e alergias de pele, coisas que antigamente não tinha. Banho em cachorro, dificilmente você dava banho o tempo todo, porque isso tira a imunidade do animal. Ah, não, é higiênico. Sim. Eu sei que é higiênico. Você pode limpar as patinhas dele quando ele vai para a cama, mas se você ficar o tempo todo lavando,
aquela gordurinha que protege a pele deles vai embora. Então, qualquer coisa ele ataca a pele do animal. Eles não vão ficar doentes por não tomar banho. Lógico, se tiver fedido igual o chulezinho, né? Tipo, meia velha, tem que dar banho, não tem jeito. Eu falo pros meus, tem que tomar banho. Vai fazer o quê? Tá chulé, vamos tomar banho. Mas não o tempo todo, para ficar bonitinho. Então a gente está numa fase do bonitinho, da decoração de revista. Não, uma casa não é decoração de revista. A casa é funcional, ela tem que funcionar para você. Ela tem que estar. É você a prioridade. Então, no Feng Shui, a gente pede para usar as coisas para você. A roupa nova, a louça nova, as panelas novas, tudo é novo. Você beber água num copo de requeijão é legal, é engraçado? É, mas você não está se dando valor para aquilo. Então, você ter o copo especial, você se sentir especial, é aquela coisa. Você usa uma roupa para trabalhar em casa. Isso daí é o que eu viro e mexo, está acontecendo porque eu mexo com madeira. Mas você se habitua a estar de qualquer jeito. É automático. Você está confortável e tal. Não, você tem que se sentir especial. Então, tomar o banho, colocar uma roupa legal, acabou o serviço, fazer tudo que você faz como se estivesse na rua. Você tem que ter essa função. Porque senão você se perde e não se dá valor. Entendeu? Não é o fato de você estar na correria. Então, a casa é do mesmo jeito. Eu tenho criança, a casa vira um pandemônio. Sim, você recolhe tudo para um pacote, mas a casa está funcionando. Ela tem energia, ela tem animal, ela tem criança. A energia está sempre, o Ti está sempre entrando e saindo. É igual o dinheiro. O dinheiro não pode ficar guardado na bolsa. O dinheiro tem que ficar parado. O dinheiro tem que estar em movimento. Por isso que os grandes empresários fazem investimentos o tempo todo. Ele está fazendo o dinheiro dele rodar o tempo todo. O dinheiro dele não fica parado. Eles estão fazendo sempre aplicações, eles estão fazendo sempre movimentações, compras, isso. Porque é isso que traz prosperidade, é a movimentação. É a história do rio sinuoso. Ele está sempre passando. Então ele vai ter sempre peixe, ele vai ter sempre coisas novas ali. Agora, se ele for uma coisa estática, parada, reta, ou passa rápido demais, o que você aproveitou daquilo? Nada. Exato. Tá? Então, a criatividade numa casa é o que faz a agitação acontecer, faz o movimento da criança na casa. Então, sempre ter coisas novas naquele lugar, ou trocar de peças, não importa. O importante é que você, sempre que trocar e mexer em alguma coisa que seja o ponto de ativação do lugar, você faça o mantra que eu já ensinei um tempo atrás. A gente faz 9 vezes, porque tudo no Feng Shui é calculado no 9. A medida é sempre por 9, os mantras é sempre por 9, então tudo é 9, o tempo todo. Então, se eu vou fazer uma medida de alguma coisa, eu tenho que calcular o 9. O mantra é a mesma coisa, o seu cérebro vai de 9 também. Oi? Os múltiplos de 9 também. De 9. Então, quando tem uma medida de 9 centímetros, 18 centímetros, 27 centímetros, eu vou fazendo de acordo com a minha necessidade, mas múltiplos de 9. Sempre. Sim. Uma dica que eu falo que qualquer coisa pendurada pro Feng Shui, qualquer peça pendurada por Feng Shui, é sempre por um fio vermelho e com múltiplos de 9. 9, 18, 27, entendeu? Então, sempre que eu for pendurar alguma coisa pro Feng Shui, sempre tem que ser por um fio vermelho. Porque o pessoal tem mania de colocar o cristal multifacetado com a corrente. Aquilo lá não serve para nada. Então, assim, é tirar a corrente e colocar um fio forte vermelho. Pendurar no lugar que seja prático, no ponto de vazão do Ti, né? Que seja necessário colocar. E sempre por 9. Exato. Eu sempre tento falar para as pessoas não fazer buraco, arranjar encrenca, dor de cabeça, acabar com o batente da porta, acabar com a porta, com o lustre. Tenta arranjar uma forma que dê para pendurar na própria peça, que dê para colar. Hoje tem. Existe colar quente, existe dupla face. Antigamente a gente não tinha. Tudo era no preguinho. E mesmo no preguinho. Hoje em dia tem muito. Não, e mesmo no preguinho, eu comprava aqueles preguinhos que chamava prego de sapateiro, que é aquele bem pequenininho. No batente da porta, eu nunca furava no batente da porta, porque entre o batente da porta, o batente está aqui. Eu tenho o batente e tenho a parede, né? O vãozinho, o batente e a parede. Tem aquele sempre vãozinho.
Sim. É só colocar encaixado, não precisava nem bater. Você dá uma apertadinha, ele já encaixa. Como ele fica meio torto, você pendurava a bolinha ali, ó, de boa. E que precisava tirar, não tinha buraco, não tinha nada estragado. Então, hoje, com a dupla face, você prende com a dupla face. Você coloca aqueles. Tem até os ganchinhos para colar dupla face, né? Que você coloca. Sim. Hoje tem facilidade para tudo. Para tudo. Antigamente não tinha nem envelope vermelho, né, Silvia? Quando a gente começava, era uma dor de cabeça. Nem sulfite, né? A gente não tinha. Não, para você ver que na papelaria não tinha papel vermelho. A gente tinha que comprar papel de embrulho, dá sorte de achar o papel vermelho de embrulho, que geralmente era de Natal, né, Silvia? Era de Natal que era só vermelho. E ainda assim, tentar achar liso, porque só achava aqueles desenhados com árvore de Natal e coisas douradas. Era um parto para fazer. Hoje não. Hoje você vai na papelaria e se diverte em cor para tudo quanto é lado. Tá? Existe o papel sulfite, né? Que é aqueles para fazer Você artesanato. lembra? Não tinha. Que é vermelho também. Não tinha. Agora tem. Antigamente tinha o quê? O branco, aquele que parecia o craft, né? Que era o reciclado, né? Que eles começaram a fazer. Para depois de muitos anos vir o vermelho, o amarelo, o azul, o cor-de-rosa. E hoje você compra envelope vermelho, porque hoje eles têm os envelopes de vários tamanhos e várias cores. Todos os locais, até casas espirituais, fazem os seus rituais. Ritual de primavera, ritual de outono. Então, e aí compra-se já o pacotinho fechado, que é mais fácil. Não, eu cheguei a uma época... Já pensou? 500, 600 envelopes, gente? Então, eu cheguei a comprar caixas fechadas quando eu dava curso, porque eu só não achava envelope. Então, eu vendi os kits, porque eu sempre fiz o kit de 10. 9 para as áreas, que era a pessoa me fazendo pagamento das moedas, né? Na época tinha notinha de R$1, hoje não, só tem moeda. E um envelope ficava para a pessoa, porque eu ensinava ela a fazer um ritual de pedidos, para ela começar a aprender a pedir, a fazer os mantras. Então, as intenções, começar a direcionar a intenção, começar a entender como é que é o pedir. Então, você não tem que pedir com medo de, ou com objeção de, com nada. Você tem que pedir. O universo vai te gerar alguma coisa. Ou mais ou menos. Quer dizer, eu quase acertei a Mega Sena passada, acumulada, eu bati num para mais e um para menos. Eu estava igual a eleição. Um para mais e 2 para menos. Eu não acertei 3 em cada jogo. E os outros, assim, acima para baixo, mas na linha. Falei, Jesus, isso está muito perto, Silvio. Entendeu? Porque eu estou pedindo, eu não estou com medo. Eu jogo. Falei que seja o que Deus quiser. Ah, você pensou em algum número? Não, eu jogo na lata. O que estiver aparecendo, vai. Ah, vem na ideia para jogar, eu joguei. E passou 3, eu peguei. Em vários jogos, nós fizemos 7 jogos. Em quase todos eles, nós marcamos 3 certeiros. E os outros 3 foi para cima, 2 para mais, 2 para menos. Ou 1 para mais, 1 para menos. Então, pede. Não te custa nada pedir. Não te custa nada escrever num papel que você quer. Ah, você está com dificuldade em alguma coisa? Peça que aquilo seja resolvido da melhor maneira possível. E você tenha resultados positivos para você. Então, é pedir. Pedir com o coração, não é pedir com a razão, sabe? Ah, mas se... Não, não tem se. Precisa e pronto, deixa ali. Olha só um pouquinho. Eu tô com uma sede imensa hoje. Então, assim, essa é uma área simples de trabalhar. É uma das mais fáceis, porque eu posso colocar várias coisas. E na criatividade, na área do trabalho, quando você está trabalhando e você tem um cantinho que você pode fazer alguma coisa, essa é uma área que o pessoal pode colocar um bonequinho de chocolate, aqueles Kinder Ovo, sabe aquelas brincadeiras, os bonequinhos? Não importa o tamanho do objeto, importa a intenção do objeto que você colocou. E aonde você colocou e por que você colocou. Exato. Então, quando eu faço as frases... Porque quando você olha para aquela área, gente, quando você olha para aquela área, o teu inconsciente vai ativar algumas coisas que são necessárias, porque nem sempre... Algumas várias, nem né? sempre nem sempre é ativado de uma maneira mais direta. Então, a gente precisa de lembretes. Quantas coisas que a gente esquece, às vezes, de fazer. Ah, eu estava indo fazer tal coisa... O que eu ia fazer mesmo? Então,
quando você olha para aquela área e você vai ver, você vai lembrar, você vai ser estimulado a realizar as coisas que você está querendo, o que você pediu ali. Sim. E assim, é muito engraçado, porque quando a gente faz reformas, que você fica com aquela casa bagunçada, então a área que você Sim, você está arrumando fica em branco, você fica naquela, o que eu tinha que fazer mesmo? O que eu queria fazer aqui? Você fica sem ideias olhando para aquilo. Ah, mas você tem que olhar. Não, você tem que idealizar. E quando você idealiza, geralmente você está fora. Às vezes você está num shopping e você começa a ter ideias. Do nada, começa a fluir. Porque o lugar que você está sim, estimula a tua mente a pensar. Então, quando eu falo para as pessoas, nunca abra uma porta e dê com uma parede em branco. Sempre coloque alguma coisa, um espelho, um quadro, um objeto, uma decoração, uma pintura criativa, porque aquilo estimula. Quando você sai da sua casa e você dá com um paredão, você fica desestimulado porque aquilo te quebra uma energia legal. Então, dentro de casa você tem uma energia boa, na hora que você sai, você fala, o que eu vim fazer? Ou você vai para um lugar que nem sim. antigamente tinha uma dificuldade, que quando foi implantado os nichos, né, que é aquelas células de trabalho, onde o pessoal fazia blocos de pessoas em nichos, né, tipo telemarketing, uma coisa, ficava fechado como se Sim, sim. fosse um... Você fala nisso, e quando eu trabalhei num local assim, só que esotérico, era baia. É uma baia. Ou seja, essas baias. Você fica assim. Então, o que acontece? Naquela época, a gente tinha muito trabalho com isso, porque as pessoas estavam depressivas, as pessoas ficam cansadas. Então, você já tem uma situação que você está fechada num cubículo. Não tem nada que te Sim, estimule. A luz é branca, que essa luz fluorescente é um inferno. Eu gosto da amarela, sempre indiquei amarela. Mas, né, no local de trabalho, você não tem essa facilidade. Então, você pode comprar uma luminária pequenininha, que hoje você compra no Shopee, na Bangu, no AliExpress, em qualquer lugar, que são decorativas pequenininhas e você põe uma luz tá. amarela. Isso já te ajuda, o teu ânimo. Então, tem certas coisas que você tem que entender que você necessita. Então, você automaticamente você começa a colocar coisas. Então, você vê aqueles lugares cheios de cacaré. Vai, que bagunça. Não, mas a pessoa precisa daquilo. Ela começa a sentir necessidade de colocar coisas para que ela se sinta um mínimo de bem-estar, porque aquilo é horrível. Sim, E tanto é que tem estudos para trabalho de Feng Shui em empresas que você não coloca mesas de trabalho direcionadas para a rua ou para a porta de saída, porque geralmente são funcionários que nunca param no lugar. Então tem várias coisas que você estuda e analisa que incomoda as pessoas. Às vezes a, a iluminação, a parte elétrica, são fios que passam por baixo no piso. E às vezes a pessoa está no entroncamento, ela começa a perder saúde, não sabe por que ela está doente. E ela não consegue. exato. Então, tudo isso numa casa a gente tem que ver. Geralmente, quando é casa, é mais fácil de resolver. Quando é apartamento, que é complicado. Porque apartamento você tem um apartamento embaixo do seu, você não pode ser mexendo. Né? Você não pode abrir um Sim. buraco e resolver. Você tem que manter a estrutura e fazer. Eu tenho a vantagem que eu estou no quinto andar, então eu não tenho. O embaixo não é outra coisa. Então, assim, o em cima, No teu caso, você passando o pêndulo, você só consegue achar áreas telúricas, né? Que são os veios d'água, as linhas Hartmann. Aí já é uma parte da radiestesia que ajuda o Feng Shui. Porque aí sim, aí você tem como trabalhar com você coloca. pedras, com pedras, com cobre, com gráficos, com desenhos, com pintura. Inclusive, hoje em dia, você pode Exatamente. desenhar o gráfico no piso, né? Você tem canetinhas que você grava embaixo de um armário e deixa de eterno lá. Se não for mexer, você pinta. Né? Então, você não precisa se preocupar que o gráfico vai Exatamente. sair do lugar. Você pode ir lá, ela faz um desenho, porque não precisa fazer uma obra de arte, é só fazer um. E no teto também. Colocar alguns gráficos, algumas coisas nos cantos que são necessários, alguns símbolos. Você vai lá, desenha e Então, faz o quem que se tem que fazer. beneficia dessa Então, situação? tá. Vamos se dizer que você tem um problema de energia telúrica, né? Um veio d'água, que quase todo mundo tem, e isso é normal. Mas às vezes esse veio d'água é prejudicial. Quando você cura, você se tiver cura no seu apartamento, você cria um ciclo de cura para todos os outros.
porque você bloqueou a energia. Mas vamos supor que você está lá no último, você vai sofrer a mesma energia do primeiro. É o mesmo grau de energia. Mas você lá em cima você cura. Quer dizer, para baixo não vai curar, mas o teu para cima vai. Tá? Exatamente. Tem regiões que nem Santo André. Santo André era um sítio, vamos dizer assim, né? Eram terrenos tipo sítios, fazendas, essas coisas. Tem muito veio d'água, Silvia. Era muito engraçado, porque quando você tem um ralo e a água desce, elas giram no sentido horário. Lá desceu no sentido anti-horário. Você sentia a energia dos veios muito forte, as coisas não funcionavam do mesmo jeito. Você sentia a energia do tempo totalmente diferente. Então, assim, uma vez eu fui fazer numa empresa, é por causa de equipamento eletrônico. Não, era de água, muita água embaixo do Sim, prédio. E a gente ficou já. sabendo que eram minas de águas que existiam. Eles fazem a obra, consertam aquilo, mas a energia continua ali. A água continua correndo, porque se ela não acha de um jeito, ela acha de outro. E ela sofria horrores naquele prédio. Quer dizer, ou ela mudava, ou a gente entupiu de gráfico para poder sanar os entroncamentos. Não eram os veios, eram os entroncamentos. Então, aonde algumas pessoas sentavam, elas passavam mal. Aonde tinha algumas coisas, quebravam. Então, a gente conseguiu controlar toda aquela energia para que ela saísse dali e fosse para um lugar melhor. Mas enquanto ela estivesse ali, ela tinha que se manter. E essas dicas que a gente fala, gente, que eu e a Silvia estamos comentando, é para qualquer área do baguá, independente da área do baguá, são curas. Então a gente fala assim, eu explico muito bem. Então, a gente aí faz. Ó, nós temos uma sequência de lives, gente, que a gente vai fazer. Então, nós vamos falar de várias áreas, Isso. tá, do baguá. Então, a próxima vai ser a área de amigos, depois vem de trabalho, espiritualidade. E na E numa sequência. última live, a gente pode falar sobre algumas curas. E aí, eu peço para vocês mandarem as perguntas de A gente abre vocês uma sobre, caixinha de sobre o que pergunta. sobre as situações para você poder perguntar e a gente falar, olha, porque a Elaine tem algumas situações de curas que ela indica E você tem e eu outras. tenho outra. Por quê? Oi? E você tem outras também. Cada uma teve uma vivência Porque nós temos, diferenciada. cada uma segue uma linha do Feng Shui, né? Então, assim, e as experiências que já nós tivemos, e a gente tem o feedback dessas experiências, dessas curas que nós demos para as pessoas, e elas deram feedback para a gente. Então, assim, tudo dá para curar. E assim, não vou só colocar uma coisa muito fantasiosa. Não, Por exemplo, porque também, aquilo que eu já falei, consultoria de Feng Shui é que nem no ginecologista. Você não fala que você vai no ginecologista não que ele indicou. Você vai ir, vai se tratar e de boa. Então, Feng Shui é a mesma eu coisa. sempre dou esse exemplo de uma cura que uma vez me passaram, né, para o banheiro. De colocar um copinho de arroz atrás do vaso sanitário. Aí eu, como? Aí você tem que contar a história, porque o arroz, ele absorve, ele dá no charco, e você colocando atrás do vaso, ele vai absorver toda aquela umidade. Então é um tipo de cura. Aí eu vou falar para você Só que tem pessoas que... qual é a que é indicada. Não é excesso de água? O banheiro não é excesso de água? Sim. O que controla a água? Não é a terra? Um vasinho de planta. Então, assim, Sim, mas tem pessoas aí você vai que não colocar querem... planta no banheiro? Não. Se o banheiro não dá para você ter uma planta natural, você faz um arranjo. Mas ter um vaso de cerâmica, de barro, com terra dentro, não importa se você vai colocar cristais, você quer colocar o sal em cima por uma outra questão energética também, de boa, porque o que eu preciso fazer, aí já entra num circuito de construção de destruição. Os elementos, quando não estão equilibrados, eu tenho que equilibrar eles com outros elementos. Por isso que em alguns lugares a gente fala assim, vou colocar um aquário de peixe. Porque no aquário de peixe eu tenho todos os elementos reunidos. Eu dou um equilíbrio. Mas nem todo lugar dá para colocar peixe. E nem todo lugar dá para colocar um aquário.
Então, a gente vai colocar coisas, que nem se você falar assim, eu tenho uma cozinha na área da família. Vamos se dizer, a área da família é madeira. Minha cozinha é toda de madeira, tá bom. Que cor que é a tua cozinha? Branca. O que está predominando? É a madeira ou o metal? Porque o metal está ligado à cor branca. Exatamente. Então, eu não tenho elemento em destaque para curar, para ativar aquela área que é de madeira. E eu tenho um elemento que corta a madeira. O que eu controlo para poder controlar? Aí já, nós vamos entrar num outro caso, mas só para finalizar uma situação. O que eu coloco que controle o metal? Fogo. Só que eu não vou usar o fogão e ligar ele o tempo todo. Eu não vou usar ele como um elemento de ativação. Ele já é um outro elemento dentro do Feng Shui ali. Então eu posso usar cores. Qual que é a cor do fogo? Não é vermelho? Toalhinha vermelha, peças de coisas vermelhas. O necessário para que eu veja o vermelho em contraste com o branco para dar o equilíbrio. Mas mesmo assim, eu tenho a água, que é a predominante, que é da cozinha, que tem, aliás, eu tenho a madeira, que é do local, eu preciso ativar a madeira. Então, o que eu preciso colocar? Coisas cilíndricas, a cor verde, peças de madeira da própria cozinha que eu posso usar. Então, eu tenho que destacar os elementos que se equilibrem no lugar. Por isso que eu falo para colocar uma peça de madeira entre o fogão e a pia. Eu estou dando equilíbrio, porque eu tenho fogo e tenho água. Eu tenho que equilibrar esses dois. A madeira segura a água, controla a água, que se alimenta da água, e alimenta o fogo. Sim. Então, eu não quebro o fogo que o fogão precisa ter, e não quebro a água que eu preciso ter. E eu tenho um elemento que equilibra os dois. Eu estou dando a função. Imagina! É uma função. Imagina se você tivesse que fazer uma cura no seu quintal ali, que você tivesse que colocar um aquário. Você não tem gatos, né? Eu ia ter que colocar uma tela, né? Pois é. Porque aqui eu tenho tartaruga, eu tenho gatos. E eu tenho cachorro, que também acha uma graça com a tartaruga. Então, assim, eu tenho que pôr uma tela no aquário, o aquário fica do lado de fora, é um aquário grande. E eu já estou bolando de fazer uma estrutura de alvenaria para deixar mais espaço para elas. Só que nessa alvenaria eu vou ter que colocar uma grade, porque, né? O pessoal acha graça de ver a tartaruga ali, entendeu? E ela é uma pessoa, um ser indefeso, querendo ou não, ela está presa a um lugar, ela não tem como sair fugindo. Né? Ela não tem um rio para estar fugindo. Então eu tenho que ter cuidado. Mas imaginou, a minha vizinha tinha um desses aquários abertos no quintal, a cachorra, que era um pitbull, comia todos os filhotes de tartaruga que ela levava para casa, que eu falava não fazer isso, ela levava e a cachorra comia. Nossa! Sabe? Então eu falei assim, é um absurdo você saber que a situação acontece e você não tomar o devido precaução. Aqui em casa, as tartarugas, quando eram pequenas, ficavam num aquário menor dentro de casa. Porque elas cabiam duas na minha mão, igual dois ovinhos. Agora, são 2 pratos de sobremesa, manja? As tartarugas d'água. Então, elas precisam de mais espaço. Só que elas conviveram com meus gatos. Meus gatos entenderam que são seres, de criação de casa. Então, eles vão lá, eles olham a tartaruga. A tartaruga olha para eles, elas correm atrás dele, ela chamou o baratinho ver o rabinho dos gatos, vai atrás dele, às vezes, quando elas estão soltas, elas vão atrás deles, porque elas já estão acostumadas. Mas o cachorro que veio depois, não. Então, elas já tentaram morder o cachorro e o cachorro já tentou se defender, entendeu? Mas os gatos que elas conviveram, de boa. Por isso que eu tô falando, eu tenho que tomar cuidados, porque são... Então, tudo que você faz, você tem que sempre ter noção do que você está fazendo. Eu não vou colocar uma peça de madeira em cima do fogão e vai pegar fogo, né? Eu vou colocar do lado. Então, todos os cuidados possíveis e imagináveis, eu tenho que ter. Então, essas curas que a gente fala, então, o que eu estava tentando explicar, assim, no Feng Shui a gente tem as curas, que são falhas na estrutura ou na decoração, que não tem formas de consertar no o próprio local. Então, eu coloco substitutos. Eu vou fazer as curas. Agora, eu tenho os pontos de ativação. E esses pontos podem tanto ser essas peças de cura, como outras peças a mais. Então, eu posso colocar 2 coisas. A cura e a peça.
ou eu posso colocar a cura e já sei a peça, ou o objeto de ponto de ativação da área. Eu vou ter as duas funções. Entendeu? Que é o caso, tipo assim, quando a planta é irregular, eu não tenho como fazer de consertar essa planta, porque ela é irregular, é um apartamento. Quando é casa, eu consigo consertar do lado de fora. Agora, quando é apartamento, eu não vou colocar um negócio pendurado, porque não pode. Então, eu tenho certas práticas no Feng Shui que eu consigo fazer essas curas, mas que não dá para ser o tipo de ponto de ativação, porque são curas necessárias, são na estrutura do imóvel. Sim. Mas quando é do lado de fora, eu posso. Eu posso usar, fazer um jardim, eu posso colocar o sino dos ventos, eu posso colocar qualquer coisa pendurado do lado de fora. No apartamento eu não posso. Em apartamento tem sérios problemas de padrão que eu não posso burlar. Não posso fazer isso. Não, Tá? exatamente. Então, cada caso. Por isso que é Você muito não assim. pode com a estrutura de fora, a área externa. Você não pode Não pode. alterar, fazer as alterações. Não pode, não pode. O apartamento é que nem assim. Eu posso fazer, colocar alguma coisa na porta do lado de fora, desde que o condomínio permita. Tem lugar Sim, que pode fazer uma decoração bonita, mas o condomínio não permite, porque tem que ser padrão para todos eles. Tem lugar que você pode fazer o teu canto, tem lugar que você pode dividir com o vizinho, com o apartamento vizinho. De boa, os dois combinam e fazem a decoração, o prédio permite, porque são dois por andar. Mas quando não são, para não ter treta, e ainda assim tem treta se você coloca um capacho, se você coloca alguma coisa alusiva à espiritualidade, se faz barulho quando sai e quando entra. Então, cada caso é um caso a ser trabalhado. Então, infelizmente, quando exatamente. é casa, não. Quando é casa, você pode fazer o que você bem entende, o vizinho não vai interferir, porque está ali na sua casa, no seu terreno, não vai acontecer nada. Certo? Sim, Agora, apartamento, eu tenho que seguir as normas. Por isso, além de ser consultor de Feng Shui, ter o curso de design de interiores me possibilita a fazer várias coisas, inclusive de obras, para ajudar a pessoa. Então, eu posso dar aval para algumas coisas, mas eu tenho que seguir sim, o que o projeto do prédio me dá, o que ele fornece, o que ele deixa mexer. exatamente. Tá? Já aconteceu Porque não fazer. tem como Já você aconteceu de eu dar passar. coisas, Já aconteceu de ter energia. principalmente em prédio, não tem como você estar mudando algumas coisas. Por quê? Porque já está na planta, já é padrão e aquilo e pronto. Então não tem como você estar mudando. Então, tipo assim, já teve casos de fazer situações que no prédio era o seguinte: estava tendo energia telúrica. Descobrimos que era um vazamento no banheiro. Mas não era um vazamento no apartamento dela, era na tubulação do prédio. Mas está interferindo nela. Tivemos que acionar o síndico, para acionar o prédio, eles fizeram a cura. E aí sim o apartamento dela parou de É, ter o problema. Mas a gente acusou no dela porque está fazendo trabalho no dela. Então ela estava sofrendo também energia. A energia estava indo embora porque a sim, água estava escorrendo. E a parede de onde estava escorrendo tinha umidade. Então, pelo dela, se descobriu que não era o dela que estava tendo vazamento. Era no prédio. Então, alguns apartamentos já estavam sofrendo aquele tipo de problema. Aonde estava, para baixo, estava todo mundo sofrendo a mesma coisa. Então, sim, fazendo Feng Shui, às vezes você cuida, você sana problemas estruturais, sem saber, sem querer, você faz algumas curas, tá? Então, assim, para vocês verem como é vasto o tema do Feng Shui, que a gente está falando da criatividade, e ele acaba automaticamente puxando outros assuntos que têm relacionamento. Não tem como você fugir. Que são as entradas, que é a direção de onde você está com a porta. Então, quando a gente faz. Você fala, ah, Helena, eu posso fazer só ativação de uma área? Pode. Mas se outras tiverem problema, com o tempo, aquilo que você fez, ele não continua não surte mais efeito. É como uma aspirina, ela resolve na hora, mas não resolveu o problema. Tá? exatamente. Então a gente vai fazer. Eu sempre indico, eu sempre indico a pessoa ativar 3 áreas. Se ela for ativar todas, não vai fazer muita, não vai dar muito eco. Então eu sempre indico para a pessoa pelo menos ativar de 3 em 3. Quando uma pessoa não tem possibilidade de ela fazer a ativação de todas as áreas, ou de uma específica, porque às vezes tem conflitos entre a família, né, com relação a ideias
dinâmica do ambiente, eu falo para ela fazer no quarto dela. Ela pode aplicar o Feng Shui dentro do quarto dela, só dela. E com isso afetar o imóvel todo a ponto de ela poder fazer outras coisas depois. Então, nesse caso, no quarto dela pode ativar uma área em específico também. Não tem problema. Desde que ela firme a ideia do que ela quer naquele ponto. E depois, aos poucos, ir ativando as outras. Porque, assim, dentro do Feng Shui, a gente, quando faz as bênçãos, a gente fala com a bênção da estrela. Nessa bênção da estrela, a gente tem uma sequência de ativação dos pontos do baguá. Não se ativa o baguá normalmente como faz. Porque na lógica oriental, todas as áreas estão interligadas e tem uma lógica. E a última área a ser ativada, por incrível que pareça, é do relacionamento. Você só pode se relacionar com os outros quando você está bem. E como é que você está bem? Sim. Saúde, criatividade, sim, o teu trabalho, o teu bem-estar familiar. Então, como é que você está interagindo com os outros? O que é a prosperidade? O que é o sucesso? Então, a conotação oriental de tudo isso é muito diferente do ocidental. Então, até você entender, sim, como é que é o processo de se pôr no lugar da serpente e ser a pessoa mais importante, demora, não é fácil, não. A gente acha que tá. Não tá. Porque não tem associação com soberba, não tem associação com elitizar, não tem a conotação do ser rico. O ser rico é interior, não é exterior. Você traz abundância, sim, você traz riqueza, porque dentro de você, você tem essa energia. Você tem essa luz que traz as coisas para você. Então tem pessoas que você fala assim, meu, do nada ela conseguiu tal coisa, do nada ela vai... Porque ela tem essa energia dentro dela. Então as coisas por si só... Sim. É aquela história do Gastão, da Mônica do Cebolinha, que é sortudo, que ele é o menininho riquinho, que sempre vem tudo na mão dele. Tudo acontece com ele. Por quê? É o riquinho. É o riquinho. Então, o que acontece? Porque ele do nada. É porque dentro dele existe todo esse equilíbrio. Então, você imagina quanto que a gente passa para poder conseguir esse equilíbrio. Então, você entender que para você ter uma pessoa, para você se dar bem, que o que todo mundo quer logo de princípio, é o último a ser ativado. Como é que você fala? A pessoa, mas eu queria um relacionamento. Então, amor, você vai ter que passar por todos os outros processos para poder chegar lá. Porque você quer uma pessoa que esteja bem. Mas se você não está bem, você não vai trazer uma pessoa que esteja bem. Sim. Entendeu? Você atrai coisas. Você atrai aquilo que você vibra. Exatamente. Então, se você não está bem, história, você não cuidou da sua... Aquela história, o dia que você está mais zoada, você encontra a pessoa amada, né? Nunca é o dia que você está bem arrumada. Nunca que você está bonitinha, né? Com o corpinho legal. Não, sempre depois. Sempre está zoada, alguma coisa aconteceu. Entendeu? E quase todo mundo tem essa história. É dificilmente a gente falar que ninguém... Quase todo mundo passou por isso. É o dia que você está mais, assim, de bem com você, tipo, dane-se o mundo, é que as coisas acontecem. Sim. Entendeu? Então, assim, nós que estamos trabalhando com energia, essa energia do mundo atual, dessa guerra, do problema político, do problema com a Europa, tá todo mundo sem conseguir dormir, tá todo mundo com energia pesada, tá todo mundo tendo que se cuidar o tempo todo, fazendo banho o tempo todo, fazendo oração o tempo todo, porque a gente está com energia aberta, somos seres com energia aberta, justamente por isso que ajudamos os outros, mas a gente está sofrendo sérias consequências de saúde. A Silvia mesmo já acompanhou comigo. Exato. Quantas vezes eu reclamei de problema de saúde? E ultimamente, nesse ano, várias coisas aconteceram comigo. Só semana que passou, explodiu a caixa de força. Nunca aconteceu isso. Nossa. Do nada. Do nada o chuveiro começou a pifar, do nada o computador começou a dar pane, a impressora queria... é tua energia. Não, eu estou igual a todos os dias. Mas como a gente está vibrando, a gente está participando desse vulco energético, se a gente não se cuida o tempo todo, eu falei pro Maurício, o sono que eu tô tendo não é um sono de descanso. É tipo assim, me põe para dormir para trabalhar no espiritual. Meu, vai para lá que o negócio tá pegando fogo. E eu volto às vezes muito mais cansado do que estava. Entendeu? Então, a gente trabalha com energia, então a gente sente as coisas muito fácil. Para nós é mais tranquilo localizar coisas e fazer as coisas. Mas para vocês que estão fazendo, realmente, vocês vão ter dificuldade, porque são uma série de coisas.
Mas você já fazendo a limpeza, fazendo a ativação, se programando para ter ideias positivas com relação às áreas, já é um passo. Exato. Eliminar coisas velhas, abrir espaço para o novo, abrir janelas, abrir a casa. Isso já é uma mudança de energia. Isso já atrai o ti. Entendeu? Se você não consegue, quando você tira o velho, né? Se você não consegue vender, porque muita gente vende, principalmente roupa, né? Doa. Porque você tem que aprender Eu fazia aquele. a fazer o dinheiro. Sabe aquela coisa de. Tem um nome agora que me fugiu. É um ritual tipo xamânico. E você faz o escambo, tipo um escambo, você troca. Né? Então, eu gosto dessa coisa tua, eu tenho essa Sim. coisa tua, vamos trocar? Vamos. Eu quantas vezes, desde nova, antes do Feng Shui, eu tinha essa mania. Comprava um monte de coisa, e muitas vezes eu nem usava, outras vezes passava o tempo, mudava mudava a ideia, mudava o gosto. Às vezes tinha roupa que também já não queria mais, usava algumas vezes. Coisa da adolescente, quando a gente é mais novo, a gente faz esse tipo de situação. Tem um monte de coisa e nem usa. Eu juntava tudo, separava, chamava algumas amigas em casa, falava, escolhe o que quer e leva. O resto eu doava. Separava e doava. Pronto, resolvido o problema. Eu faço isso até hoje. Tanto é que o Maurício, falei esses dias com o Maurício, agora começar a entrar, realmente entrar o calor, entrar o sol, parar de chover, é aquela fase de limpar o guarda-roupa, lavar as roupas de inverno, guardar as roupas de inverno, arrumar as roupas de verão, é aí onde eu faço a limpa de tirar coisas que eu já não uso, coisas que ficaram. Sim. E eu fico naquela, eu não usei, não adianta, eu não vou usar mais. Entrar. Tire o velho para o novo entrar, porque aí você acaba tipo assim, criando. Passou o ano, você não usou, você pensa duas vezes, você vai usar? Tenta. Então deixa de fora e tenta usar. Se não usou naquela semana, doa, porque não vai usar mais. Óbvio. Com certeza. Porque às vezes a gente tem aquela coisa da resistência. Mas eu acho tão bonitinho, põe pra fora. Aí você volta e você não usa, porque não é mais a tua vibração. Mas você acha bonitinho. Entendeu? Então deixa ali, tenta usar. Se uma semana você não usa, doa, porque você não vai usar mais. Eu tava mais gordinha, a roupa. Tá. Quando você ficar magra, você vai querer comprar roupa nova. Não adianta, isso é um. Né? Então, Exato, você não vai usar de 10, 15 anos atrás. entendeu? Então, tipo de boa. Porque era 10, 15 anos atrás. Entendeu? Então, doa, porque você vai comprar. E aqui em casa é engraçado, o Maurício falou assim, você já não doou coisa? Eu falei, doei. Por que tá cheio de novo? Porque eu comprei, porque eu ganhei, porque eu troquei. Então, assim, nunca tá vazio, porque a energia é essa, você vai trocando e sempre vai aparecendo. Só que põe coisas que você vai entrando. E põe coisas que você vai usar. Põe coisas que você curte. Não adianta você querer ter um monte de coisa. Antigamente eu trabalhava fora, o trabalhar fora que eu digo assim, sair todos os dias para ir trabalhar numa empresa, é diferente de quem sai, que nem a gente, com horários e coisas específicas. Eu usava uma roupa diferente por dia, mas eu tinha um estoque de roupa e sapato. E eu tinha um estoque todo sempre selecionado, então sapato combinando com cinto, combinando com roupa, porque era um gosto meu, eu tinha tudo selecionado bonitinho. Tipo assim, na semana eu não repetia roupa, porque eu tinha muitas trocas. Só que hoje eu não faço mais isso, eu trabalho mais em casa, tenho uma oficina. Eu não vou usar roupa nova para trabalhar na oficina. Não vou usar um relógio que eu não posso usar nem aliança. Eu tenho, a tatuagem que eu fiz, porque eu não posso usar aliança usando uma ferramenta. Eu já cortei o meu dedo fora, quase. Porque pegou na máquina. Então eu não posso usar objetos. Por isso que quase vocês não me veem tão decorada, tão, né? Mas não é que eu não gosto, é que eu não uso na frequência, então automaticamente nas lives eu acabo nem colocando por hábito. Mas por quê? Porque eu não posso usar isso no meu trabalho, na oficina, no ateliê, porque é perigoso. Mas se eu vou sair para um evento, aí sim, aí me produzo, coloco as coisas combinando bonitinho. Mas não é o mesmo ritmo de quem tem uma loja física em que fica na loja todo dia, toda hora, atendendo clientes. É diferente. Então, você tem que ver qual é o teu ritmo e o que você precisa. Aí depois, com o tempo, você vai ver que o mais cômodo é o que mais vale a pena. Aí a gente começa a perceber que tá mais velha. Entendeu? Porque você vai ficar pelo bem-estar. Você vai começar a prezar pelo bem-estar mais do que pela beleza. Você vai estar legal, vai estar bonita, mas você vai prezar sempre o bem-estar da situação. E menos o glamour, né, que a gente fala.
Então a casa é a mesma coisa, ela tem que ser funcional, bonita para você. E Exato. tem que ser funcional. Você tem que ter as coisas na cozinha funcionando. Quebrou, ou você arruma, ou manda embora. Ou manda embora. Manda embora. Manda embora. Quebrou, Exatamente. substitui, ou compra, né? Ou substitui se peça, dá para, né, tipo jogos de prato, que você compra de linhas que tem avulsa, você substitui de boa. Agora, eu sou do tipo assim, quebrou e não tem jogo, eu passo para frente, porque eu nunca vou ficar com número ímpar. Eu só tenho um problema com número ímpar. Eu gosto de parzinho. Então, é um parâmetro meu, mas ninguém é assim. Dá para manter de três, beleza, mas você tem que manter as coisas mais ou menos harmônicas para você receber uma visita e ter como colocar. Você não vai colocar um cada um de uma cor, né? Então, esses pequenos gestos de bem-estar, de bem cuidar, também faz parte do Feng Shui. E é uma coisa que a gente estava falando outro dia, se perdeu, né? De você ir na casa de alguém, levar um bolo, fazer uma visita, passear para. Deixa eu só falar. Oi, Márcia Conte, da espiritualidade. Oi? Eu encontrei com ela ontem, lá em Santa Amaro. Ela pôs uns coraçõezinhos para nós. Você entrou no final da live. Você não responde, Nós não põe estamos coraçãozinho para ela, poxa. Por que você não põe coraçãozinho? Nós estamos. Oi? Você tem que mandar coraçãozinho para ela. Por isso eu resolvi falar. Nós aí estamos já indo para as considerações finais. Já são 19h13. Né? Então. Tem bastante gente hoje, né, Silvia? Bastante gente. Então, gente, nós vamos fazer as próximas, se o computador. Claro. Nós vamos fazer lá pela outra rede, porque a gente pode aí passar slides, dá para incrementar mais essa live sobre o Feng Shui, porque é legal a gente mostrar algumas coisas, né? E aqui, se a gente mostra, acaba tampando a gente, então dá para fazer de uma outra maneira, né? Quais são as suas considerações finais, dona Elaine? Bom, gente, a partir do mês que vem eu vou abrir os cursos de Feng Shui. Quem quiser fazer, eu vou estar começando a divulgar um pouquinho mais nas nossas lives. Dúvidas, eu quero que o pessoal comece a fazer perguntas, porque é legal ouvir, mas a gente gosta de interagir mais. A gente quer que vocês façam suas perguntas, porque cada um tem uma coisa diferente de dúvidas e ideias. Então, seria legal a gente começar a interagir mais. Por isso que a gente quer ir para o YouTube, justamente para a dinâmica ser um pouquinho mais rápida do que por aqui, porque aqui demora um pouquinho, né? O sistema é um pouco mais lento para poder entrar em ativa com vocês. E, assim, agradecer pela participação de vocês. A gente está feliz que está aumentando o público, o pessoal está começando a gostar das nossas lives, das nossas ideias, nossas dicas, nossas informações, né? Então, né, Silvia, a gente está cada dia mais tentando criar temas, criar coisas conteúdo para vocês participarem mais com a gente. E desejar um feliz Dia das Crianças, um feliz Dia de Nossa Senhora para quem é os devotos também, Final né? de Dia das Crianças? Oi? Final de Dia das Crianças. Até meia-noite é dia, né, Silvia? Até meia-noite ainda tem muita coisa para curtir ainda. Dá para fazer uma pipoca, comer chocolate. Eu estou saindo da live, vou trabalhar presencial lá no Açúcar Cubano, que é uma casa de shows. Você aprende a dançar as músicas latinas. Também estou abrindo 2 comunidades. A comunidade de Feng Shui e uma comunidade de baralho cigano. Então, depois você se informe, vai ter um grupo gratuito também para eu poder dar essas informações para vocês. Vou colocar no link daqui, no link da outra rede social também. E vou colocar nas minhas postagens também os links, tá? Beleza. E eu espero vocês, grata por tanta gente que entrou, passou por aqui. Pleno feriado, né, Silvia? Que vocês... Em pleno feriado, isso daí é muito legal. Sim. Eu espero vocês, a semana que vem vai ser uma outra live, talvez vai ser meditação com as tigelas. Aí na outra semana... a gente na outra semana a gente vai com os amigos, né, Silvia? Normalmente é segunda...
Depois eu vou colocar as datas para vocês das lives. Tá, gente? Que a gente já tem agendado pelo menos até o final A gente já tem o nosso cronograma já do que a gente vai fazer. A gente vai colocar as caixinhas de perguntas, porque assim, a gente quer pelo menos 10 minutos para poder ter respostas e perguntas e respostas, e a gente vai juntar por temas. Então, se todo mundo tiver dúvida com a mesma coisa, a gente vai responder, já facilita bastante. Então, vamos conseguir fazer uma dinâmica legal com vocês. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham um ótimo final de dia. Quem gosta de doce, coma bastante doce, faça o que precisa fazer para você, acolha a sua criança interior. Que ela faz parte da nossa vida o tempo todo. Se você tem animal de estimação, brinque com os animais de estimação, interaja e seja feliz. Porque o mais importante é você ser feliz. E quando você traz a felicidade para você, você vive a sua felicidade, todo o nosso entorno também fica feliz. Com certeza. Certo? Assim seja, e assim se faça. Gratidão, Silvia. Gratidão, povo. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.